Olá! Vamos falar de um assunto que, olha, tira o sono de muito pai, mãe e educador por aí. A gente vai tentar entender por que as crianças mentem e, mais importante, como podemos criar um ambiente onde a verdade seja sempre o caminho mais seguro. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? A nossa primeira reação é quase sempre de frustração, de raiva. Mas e se o nosso jeito de reagir for, na verdade, parte do problema? Vamos investigar isso um pouco melhor. Ok, vamos começar por aqui porque essa é a virada de chave. Quando uma criança mente, principalmente se ela gagueja, se enrola, fica nervosa, o que ela está mostrando não é um desvio de caráter. O sinal que ela está emitindo bem alto é medo. Mas medo de quê exatamente? Bom, basicamente a criança aprendeu, de alguma forma, que errar é perigoso. Ela tem medo da punição, claro, mas também tem medo de decepcionar, de ver aquela cara de tristeza no rosto das pessoas que ela ama. E no fundo, o maior medo de todos, o de perder o amor, a segurança que aquele adulto representa. A mentira vira um escudo, sabe? Sabendo disso tudo, vamos ter a coragem de olhar para a nossa própria reação, porque muitas vezes, na melhor das intenções, a gente acaba piorando e muito a situação. Quem nunca, né? No calor do momento, essa frase escapa. Parece que a gente está colocando um limite, mostrando autoridade, mas o efeito que isso causa é justamente o contrário do que a gente quer. E a consequência é essa aqui, preto no branco. Quando a gente rotula, quando a gente explode, a gente não ensina a criança a ser honesta. De jeito nenhum. A gente, na verdade, dá uma aula de como mentir melhor da próxima vez para não ser pego. O medo só aumenta e a mentira fica mais sofisticada. Então tá, se explodir e acusar não funciona, qual é a alternativa? Existe um princípio fundamental que pode guiar a gente para uma resposta muito mais construtiva. A grande sacada é esta, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a gente valida, acolhe o sentimento por trás do ato, que é o medo, e só depois que a gente se conecta com a emoção da criança, a gente corrige a ação, o ato de mentir. Uma coisa não anula a outra, percebe? Ok, isso soa muito bem na teoria. Mas e na prática? Ali, na hora que o sangue ferve, como é que a gente aplica isso? Essa pergunta é uma ferramenta poderosíssima. Em vez de chegar com o por que você mentiu, que já soa como um ataque, essa abordagem abre uma porta. Ela convida a criança a mostrar o que está no coração dela, o medo. Transforma um confronto numa conversa. Então, vamos resumir esse processo? Primeiro, a pergunta curiosa, para entender de onde vem o medo. Segundo, ser firme. Acolher o medo não é ser conivente. É deixar muito claro, olha, mentir não resolve nossos problemas. E terceiro, agir junto. O foco muda de quem é o culpado para como a gente vai consertar isso. E isso nos leva às consequências. Sim, elas precisam existir. Mas o objetivo não é fazer a criança se sentir um lixo. É ensinar responsabilidade. Se ela quebrou algo e mentiu, a consequência é ajudar a limpar, é consertar. Não é ficar de castigo no quarto se sentindo a pior pessoa do mundo. E claro, tem coisas que a gente precisa evitar como se fossem veneno. Ameaças do tipo você vai ver só o que te acontece. E o sarcasmo. Isso simplesmente joga gasolina na fogueira do medo. Ativa o modo de defesa no cérebro da criança e ela se fecha ainda mais. Agora vamos dar um passo para trás e olhar para a imagem completa, para o nosso objetivo a longo prazo. Porque isso não é só sobre corrigir uma mentira hoje, é sobre construir uma relação. Essa frase resume tudo. A honestidade não é uma habilidade que se ensina com bronca. Ela é o resultado, é um fruto que cresce sozinho num relacionamento onde a criança se sente completamente segura. É exatamente esse o mecanismo. Se errar não coloca em risco o amor e a aceitação, a mentira perde a função de escudo. A criança se sente segura para ser vulnerável, para dizer, eu errei, porque ela confia que o adulto vai ajudá-la a aprender com aquilo. E no fim, a gente precisa decidir o que a gente quer. Estamos buscando a perfeição? Uma criança que nunca erra? Isso é uma fantasia. Ou estamos buscando crescimento? Uma criança que aprende a assumir seus erros, a lidar com as consequências e a melhorar. Isso é real e é muito mais valioso. Então, fica essa reflexão. A maneira como a gente reage à mentira de uma criança hoje está construindo um desses dois caminhos. A escolha de criar um espaço onde a verdade não machuca, onde a verdade é segura, essa escolha é nossa.